Eu sou o professor Diego Barros. A aula de hoje vai ser uma revisão de linguagem computacional 1, tá? Onde nós vimos uma introdução ao JavaScript. No JavaScript nós temos os comentários, que são partes do código que são desconsideradas pelo interpretador, tá? Eles são utilizados normalmente para fins de documentação. Quando você precisar adicionar alguma informação para melhor entendimento do seu código, para que futuramente você possa voltar aquele código e saber o que ele está fazendo, você irá utilizar o comentário, tá? O comentário ele é utilizado no formato de linha, tá? Que pode ser com o barra barra. Você coloca a barra barra e preenche a informação com o comentário que você quer, ou pode ser múltiplas linhas, que a gente chama de bloco, tá? Você começa ele com barra asterisco, coloca todos os comentários que você precisa e termina com o asterisco barra. Variáveis. As variáveis são declaradas utilizando-se a palavra var ou let. Tá? Então, o var é o que nós vamos utilizar por padrão na matéria. Tá? Você declara a palavra reservada var toda em minúsculo, o nome que você quer dar àquela variável. Tá? Naquele momento que você declara, você pode já iniciar o valor da variável ou posteriormente alterar o valor da variável. O let ele tem basicamente a mesma função do var, mas por conveniência nós vamos utilizar apenas o var nessa matéria. O uso do var ele não é obrigatório, mas quando não usamos, estamos declarando uma variável global. Como no exemplo, o número recebe igual a zero. O número é uma variável global. O que quer dizer global? Eu tenho um código muito grande e em várias partes dele eu repito algumas informações. Quando eu repito essa informação, existe a possibilidade de eu fazer uma função, que nós veremos nesse semestre, as funções. E essas funções são como algoritmos separados, como se tivessem arquivos diferentes. Mas eu quero usar a mesma variável. Para não ter que ficar declarando várias variáveis, eu posso declarar ela de formato global. Quando formos estudar funções, isso fica lá mais claro. O JavaScript ele tem uma tipagem dinâmica. Então, a tipagem da variável ela é dinâmica. Literaturas vocês vão achar como linguagem fracamente tipada. Ou seja, você não precisa declarar o tipo da variável que você irá utilizar. Tá? A partir do momento que você dá um valor à variável que você criou, ela fica, o JavaScript ele tenta entender qual é o tipo que ele está recebendo. Aqui no exemplo, nós temos o JavaScript, a variável a. Inicialmente a variável a recebe o nome Bruno, o que para nós é o tipo string. Por estar entre aspas, o JavaScript automaticamente entende que essa variável é um tipo texto, um tipo string, ok? Se eu declaro uma variável com o valor 10, essa variável ela passa a ter o valor inteiro, porque é um número, ok? Ele não está entre aspas. E percebam que eu posso começar uma variável com o tipo string e no meio do meu código eu posso alterar ela para um valor do tipo inteiro. O JavaScript permite isso. Isso é o que nós chamamos de fracamente tipado. Eu posso mudar o tipo da minha variável ao decorrer do meu código. Por sua vez, existem linguagens que são fortemente tipadas. Aqui fica só a critério de conhecimento para vocês. Deixei como exemplo a linguagem Java, que ele é fortemente tipada. Quando eu crio uma variável, eu tenho que especificar o tipo dela. No meu caso aqui, eu estou criando uma variável string a. Então eu sei que essa variável é um tipo string. Então quando eu vou iniciar essa variável, colocar valor dentro dela, a recebe Bruno. Bruno é uma string porque está entre aspas. O computador entende isso. Mas, por exemplo, se eu tento colocar a recebe 10, 10 é um valor inteiro. E aí o computador, o interpretador no caso, ele dá um erro para você, falando que a variável a ela é o tipo string, ela não pode receber um tipo inteiro, ok? No JavaScript esse tipo de erro não acontece, porque todas as variáveis do JavaScript são do tipo var ou let, que é um tipo fracamente tipado. Por conveniência, uma boa prática
é altamente recomendável que quando se cria uma variável no JavaScript, você a utilize somente para aquele tipo que você criou ela. Se eu crio uma variável nome, eu espero que no nome venha uma string, venha um texto, e não uma variável do tipo inteiro. Então, no decorrer do seu código, é altamente recomendável que quando você cria uma variável que é do tipo string, você só utilize valores do tipo string dentro dela. Não reutilize as variáveis para outros tipos, para você não se perder no próprio código. Lembrando que nós estudamos 3 tipos de variáveis no JavaScript em linguagem computacional 1, que foram os números, que são os inteiros e pontos flutuantes, números quebrados, as strings, que são o tipo texto, e os booleanos, que é true ou false. Tá? Em linguagem computacional 2, nós vamos estudar os arrays e os objetos. Os inteiros, então, que pode ser um valor inteiro realmente ou um ponto flutuante que é um valor quebrado. Ao se criar uma variável, o exemplo que foi dado ali, var num recebe 0. 0 é um valor inteiro. Okay? Eu posso declarar várias variáveis em sequência, como var nota 1, nota 2, nota 3, e já posso colocar valor dentro delas, um valor inicial, como no exemplo, nota 3 recebe 0, é somente nota 3 que tem o valor 0. Eu posso declarar um valor quebrado, var total recebe 245,89, lembrando que as variáveis quebradas no JavaScript precisam ser declaradas com ponto. Não pode utilizar vírgula. E também nós podemos fazer contas dessas variáveis, como o exemplo do var has. Nesse caso, o var has ele recebe 4 menos 12 mais a variável a, que é um valor que anteriormente você preencheu, para que ele faça a soma, a subtração e coloque o resultado dentro dessa variável has. Os valores máximos suportados do tipo numérico, eles vão de mais ou menos esse valor gigantesco aqui. E você pode declarar os valores máximos e mínimos utilizando essa sintaxe, number.max. Exemplo, eu crio uma variável e eu quero que o valor inicial dela seja o maior valor possível. Então eu crio uma variável a que recebe number.maxValue. Inicialmente ela vai receber o valor máximo. Da mesma forma eu posso fazer com o valor mínimo. Strings. Strings elas podem ser inseridas utilizando aspas simples ou aspas duplas. O que define uma variável como sendo string, passando diretamente, é a aspas. Toda vez que a variável ela tem ela inicia com aspas, eu sei que ali dentro vai ser uma variável do tipo string. Ok? Então, pode ser com aspas duplas, com aspas simples, mas se eu começo com aspas duplas, obrigatoriamente eu tenho que terminar com aspas duplas. Se eu começo com aspas simples, obrigatoriamente eu tenho que terminar com aspas simples. Okay? Se colocar aspas duplas e terminar com aspas simples, o compilador, o JavaScript vai acusar um erro, falando que você abriu uma sentença, mas não a fechou. Ele fica esperando que você feche essa sentença. Tá? Por padrão, nós utilizamos aqui, por conveniência, a declaração simples, que é var, nome da variável, para a declaração das variáveis. Mas você também pode declarar uma variável do tipo string utilizando o operador new. Var string recebe new string olá, como está mostrando no exemplo. Ok? Em algumas literaturas você irá achar dessa forma a declaração, ou na internet. Nós padronizamos que vamos utilizar o formato mais simples, que é var, nome da variável, para a declaração. Uma das vantagens de se trabalhar com strings é poder concatená-las. Para concatenar strings em JavaScript, nós utilizamos o símbolo de mais. Ok? Então, eu tenho var nome e eu estou concatenando a string Diego com a string Barros. E o resultado é uma única string com os dois valores. Lembrando que cada string ela tem a separação por aspas. Okay? Então aqui eu abri uma string e fechei uma string no nome Diego. E o Barros a mesma coisa.
o compilador, o JavaScript, entende que são duas variáveis que eu estou criando. Por isso eu consigo concatená-las. Uma coisa importante a se dizer é que quando eu informo ao computador uma variável, eu peço para o meu usuário uma variável, ela vem para mim no formato string já, porque é um formato universal. Se eu preciso de uma variável string que seja convertida para um valor inteiro, utilizo parseInt. Eu quero convertê-la para uma variável quebrada. Eu quero que um computador entenda que essa variável é quebrada. Eu utilizo o parsefloat. Tipos de variáveis booleanas, elas recebem dois valores possíveis: o true, que é o verdadeiro, e false, que é falso. Para declarar, var, nome da variável e o valor que você quer colocar dentro dela. Nome de variáveis. O identificador nome de uma variável deve seguir certas regras. Não é qualquer nome que você coloca numa variável que o JavaScript irá entender como sendo uma variável. Exemplo: qualquer combinação de letras, números, underline e cifrão. Você nunca deve iniciar uma variável com um dígito. E existem algumas palavras reservadas que o JavaScript já utiliza, como por exemplo o var, que a gente viu que é para a criação de variáveis. Dessa forma você não pode criar uma variável que já tem algum desses nomes, como if, var, while, entre outros. Outra coisa importante também é que o JavaScript ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Se eu crio uma variável pessoa com P maiúsculo, uma variável pessoa com todas as letras minúsculas e uma variável pessoa com todas as letras maiúsculas, essas variáveis são diferentes. Mensagem no terminal. Para se escrever uma mensagem no terminal, pode-se utilizar a função console.log com uma mensagem que você quer passar. O exemplo que eu dou aqui é var nome recebe Diego. Então a minha variável nome tem o nome Diego e eu quero imprimir no terminal essa informação. Para isso eu utilizo console.log e passo a variável nome. Se eu não quiser ou não precisar criar uma variável antes, eu posso diretamente passar a informação console.log com o texto que eu quero escrever. O console.log ele serve tanto para você informar o resultado final de alguma coisa, dar uma resposta para o usuário ou documentar também algumas partes do seu código. E para solicitar uma informação ao usuário, nós utilizamos o prompt. O prompt, então, ele tem uma mensagem que é opcional, tá? Você pergunta ao usuário alguma informação e guarda isso dentro de uma variável. Por exemplo, aqui, var nome recebe o prompt, informe o seu nome. A partir do momento que o usuário escreve o nome dele no terminal, esse valor é guardado dentro dessa variável nome. E eu já posso utilizá-la para alguma coisa. No nosso exemplo aqui, estou apenas imprimindo no terminal esta informação.